Bem-vindos ao Intervalo Literário, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna e mais uma vez estou aqui tardíssimo da noite para poder conversar com vocês sobre um livro que eu terminei de ler já tem um tempo, né, que é O Sede da Sabedoria. Estava dando uma olhada aqui nas coisas que eu marquei e realmente não é uma resenha fácil de se fazer, né? Eu dei um pequeno resumo, assim, do que eu tinha, de uma das coisas, né, que eu tinha aprendido nesse livro, nos stories que eu fiz lá no Instagram. Mas esse livro aqui, ele foi enviado para mim, né, em parceria com a Eclésia, e eles me enviaram esse e o Maternidade Divina, que eu já fiz resenha aqui também no canal, porque quando eu descobri que eu estava grávida, né, me deu um estalo, assim, de estudar um pouco mais, né, sobre a encarnação, sobre Maria e tudo mais. E aí eles logo me mandaram esses livros. E realmente, assim, esse mistério da encarnação tem me chamado muita atenção, tanto que as minhas últimas leituras têm sido sobre isso, certo? E eu até fiz aqui um roteiro de resenha, mas eu acredito que vai ficar um pouco grande. Então vocês tenham paciência, também não é sempre que tem vídeo aqui nesse canal. Vamos ver o que a gente consegue conversar. Bem, esse livro foi escrito pelo Louis Boyer. Eu não sei direito como fala o nome dele, mas ele era de família protestante. Ele estudou em Paris, foi ministro da Igreja Luterana em 1936 e em 1939 o estudo da Cristologia e da Eclesiologia de Santo Atanásio de Alexandria o conduziu ao catolicismo. Então ele é aí da nossa turma, né, dos protestantes convertidos à Igreja Católica. Olha só, ele lecionou na Inglaterra, na Espanha e nos Estados Unidos, foi nomeado 2 vezes pelo Papa para a Comissão Teológica Internacional, foi perito no Concílio Vaticano II, e aí ele fez várias coisas. E esse livro aqui, gente, quando você pega um livro assim para ler, quando eu pego um livro assim para ler, fica aquela sensação de que o livro está muitos degraus acima das minhas leituras corriqueiras. Então, é aquele livro que me força, né, a ler muito devagar, a tentar amarrar melhor, sabe, os meus pensamentos. Então é um livro que acaba marcando muito, assim, né, o nosso cérebro, porque realmente a gente fica muito concentrado. E ele vai falar, né, o nome do livro é A Sede da Sabedoria, ensaio sobre o significado do culto mariano. Mas, impressionantemente falando, a gente não tem aqui o que talvez a gente vá ver, por exemplo, nas Glórias de Maria, né, quer ver? Esse livrinho aqui, a minha edição é da minha Biblioteca Católica, mas esse livrinho aqui, As Glórias de Maria, né, de Santo Afonso de Ligório. Esse é, para mim, na minha opinião, assim, é o suprassumo da Mariologia. Eu comecei a ler uma vez As Glórias de Maria e realmente não consegui ler. Para mim, tem uma linguagem bem pesada, sabe, em relação a Maria, no sentido de que eu não consigo ler aquilo ainda sem ficar com o pé atrás. Então eu estou indo aos poucos, né? E A Sede da Sabedoria, esse título, A Sede da Sabedoria, é um título que eu conheci pela ladainha de Nossa Senhora, né? De todos os títulos de Nossa Senhora. E na minha cabeça sempre estava assim, A Sede da Sabedoria, porque Jesus, né, é a sabedoria de Deus, e ela foi mãe de Jesus. Assim, passa um pouco perto do significado real, mas não é muito, muito mais complexo do que isso, né? Então, ele vai começar falando sobre o que é a sabedoria, né? Pelo sumário, ele vai falar sobre a teologia mariana, a mulher e o homem, a esposa do Senhor. Então, essa imagem, né, de Deus ter uma esposa, como que funciona isso, né? E essa figura feminina, né? Como que a figura feminina aparece nas Escrituras, os temas bíblicos da teologia mariana, como que, quando fala-se de sabedoria no Antigo Testamento, os teólogos, né, a igreja costuma aplicar esses textos a Nossa Senhora. Aí ele vai falar sobre a teologia de Maria no Novo Testamento, que são a aplicação desses antigos textos sapienciais. Aí ele vem falando de cada dogma e a relação da criação e da igreja. Tem muita eclesiologia nesse livro também. Vai falar sobre a Virgem Mãe, o matrimônio e a virgindade, a maternidade virginal, a Imaculada Conceição, a encarnação e Maria, no caso a maternidade divina, né?
Maria e a obra da redenção, Maria e o Espírito Santo e a assunção de Maria e a sabedoria. Então, ele começa falando de sabedoria, da questão sapiencial, da questão da figura da mulher no Antigo Testamento, e depois, lá no final, é que ele vai falar sobre a sede da sabedoria de fato, certo? Mas, infelizmente, eu não consegui pescar totalmente esse assunto e eu vou ter que reler início e final do livro para poder fazer essa linha aí. Mas duas coisas que me chamaram a atenção nessa questão da encarnação foi que existe, né, uma confusão a respeito de como Nossa Senhora tenha sido salva, né? Então, a questão toda da santidade antes de Nosso Senhor Jesus Cristo morrer e ressuscitar. E isso se aplica a Nossa Senhora, ou seja, o que era ser salvo e o que era ser santo no Antigo Testamento. E Nossa Senhora fica bem aqui no meio, né? Então, ela é o ápice do Antigo Testamento, porque ela é antes do nascimento e morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus. Ela tem uma santidade, né, que é o ápice de Jeremias, Moisés, Abraão, todas essas pessoas que foram aparecendo no Antigo Testamento, até mesmo São João, né? E São João Batista, que eu digo. E ela é como se fosse uma dobradiça, né? Porque ela fecha o Antigo Testamento e ela abre o Novo, porque ela é, em si mesma, pelas graças que ela recebeu, o sinal e o protótipo, não é protótipo, mas o sinal, né, a consumação assim, do que nós seremos após a ressurreição dos nossos corpos. Então, é muito interessante essa parte do livro também. E isso aplicando, né, toda a questão do Antigo Testamento, explicando, né, a visão do autor e da teologia como um todo do que aconteceu no Antigo Testamento. O que foi tudo aquilo que aconteceu? Uma aproximação da graça para resgatar a humanidade. Eu até peguei uma parte aqui, página 142, em que ele fala uma coisa que me tocou muito, que eu fiquei, gente, é verdade. Olha só, na página 137, era necessário que em Maria Deus tivesse chegado ao ponto de retomar a sua criatura inteiramente para si. Quando eu li essa frase, eu pensei, gente, quando eu era criança eu pensava isso, eu falava, por que Deus não se intrometeu naquele episódio lá de Adão e Eva, né? A gente tem alguns pensamentos, né? Por que Deus criou o homem se ele sabia que o homem ia pecar? Por que ele plantou uma árvore da qual o homem não podia comer? Por que ele não reverteu imediatamente os efeitos da queda, né, e deixou o homem se multiplicar e multiplicar o pecado? São perguntas, né, ligadas aí à questão do problema do mal que a gente tem na cabeça. E eu lembro de que eu tinha essa problemática na minha cabeça. Por que Deus não se intrometeu na história e deixou as coisas acontecerem? E aí, quando eu li essa frase, quando fala em Maria, né, Deus retoma sua criatura para si, eu falei, realmente, porque ele deu a ela, né, ele salvou Nossa Senhora na Imaculada Conceição, e ele tomou para si no sentido de que ele deu a ela tudo que Eva e tudo que Adão perdeu na queda. Ele deu de presente para ela, falou, toma aqui todas as disposições para que você se entregue totalmente a mim. Então, é maravilhoso isso. Por quê? Porque ele queria dar o seu filho, e ele precisava de que a carne pura, né, gerasse Jesus. Esse é outra coisa, outro assunto do livro, quando ele diz que a nossa corrupção se multiplicou pela história, pela geração, pelo pertencimento à raça humana. Então, quando ele quer retomar a sua criatura, ele precisa que, né, o verbo precisa participar dessa geração. Ele precisa tomar a nossa natureza, mas uma natureza disposta, né, e não uma natureza corrompida. Então, ele salva uma mulher para que ela gere a bendita e santa carne, humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. É o segundo nascimento do Verbo. Foi sobre isso que eu falei no Natal, né? Sobre o que nós comemoramos no Natal, que é essa encarnação do Verbo, certo? No livro Maria e a Eucaristia, que é um livro do Padre Júlio de Lombardi, aonde ele vai fazer essa ligação também sobre a encarnação, mas já falando do sacramento da Eucaristia, ele fala que Deus nos revela algumas coisas que a nossa inteligência não alcança. Né? Vários mistérios, várias coisas, né? A missa, os sacramentos, a encarnação do Verbo, o Espírito Santo, o mistério da Igreja. Então, várias coisas que a nossa inteligência não consegue abarcar por completo. Mas ele diz também que Deus cobre essas verdades com um véu, para que a gente consiga ver,
sabe? Igual essa luz que está aqui na minha frente, né? É uma luz muito forte, mas ela está coberta por um véu. E eu consigo ver as irradiações dessa luz sem que ela fira os meus olhos. E eu consigo aproveitar dessas irradiações, né, para enxergar outras realidades. E é exatamente isso, né? Porque a encarnação é um mistério imenso. É uma verdade imensa coberta por um mistério e que a gente consegue olhar e ver as irradiações. Então, por exemplo, né, os sacramentos é uma irradiação da encarnação. Todos os dogmas marianos, né, são irradiações cristológicas. Então, tudo que você consegue tirar disso, tudo que você consegue extrair do que você enxerga, é próprio para a nossa vida com Cristo, né? É próprio da nossa vida cristã. E é isso que os teólogos, né, que a igreja vai recebendo de desenvolvimento doutrinário. Então a igreja não inventa dogma, ela entende, ela compreende e ela ensina essas irradiações dos mistérios que Deus nos revela, né? Essa profundidade, essa luminosidade do mistério da encarnação é que enriquece a nossa devoção à Nossa Senhora. Então, esse livro aqui traz exatamente isso, né? O que é a Imaculada Conceição? O que é a maternidade divina? O que é a virgindade perpétua e o que é a Assunção de Nossa Senhora a partir do grande mistério da encarnação. Então, como eu tenho escutado muito do professor Eduardo Faria, ele falando, tudo relacionado a Maria está em Cristo. Se você nega qualquer dogma, né, mariano, você está negando alguma coisa sobre Cristo. Então, cuidado, certo? Então, por exemplo, negar a Assunção de Nossa Senhora. Às vezes você fica pensando, eu posso negar a Assunção de Nossa Senhora? Qual o problema? O problema é que ela é, de fato, a nossa esperança, no sentido de que você olha para Nossa Senhora e fala, gente, um dia eu vou ser assim. Um dia eu vou ser imaculada, um dia eu não vou pecar mais. Um dia o meu corpo não terá nenhuma influência do pecado. Então, não tem como você ficar negando as coisas, né? Nós, católicos, negarmos qualquer dogma mariano sem ferir a cristologia, certo? Outro assunto que eu quero tratar com vocês, e eu acho que vai dar para tratar com vocês, é que foi um que me marcou bastante, foi sobre o que é mais digno, né? A virgindade ou o matrimônio. Porque essas duas figuras aparecem quando a gente fala de eclesiologia, certo? Então a gente vê a virgindade fecunda de Nossa Senhora e a gente vê a imagem do noivo e da noiva de Cristo e da igreja, certo? E aí a gente fica assim, uma vez lá no Telegram, surgiu essa discussão, né? O que é melhor? O que é mais santo? O que é mais palpável de santidade para os homens, para os cristãos? Casar-se ou manter-se, né, virgem consagrada? E dentro da igreja protestante, a virgindade consagrada é uma coisa... Nunca vi. Eu nunca vi. Eu sempre vi boas pessoas que não conseguiram, que não se casaram por algum motivo e que se mantiveram santas e castas por amor a Jesus Cristo. Mas nunca foi uma opção no sentido que a gente vê, né? Como minha cunhada, por exemplo, que ela é freira. Então, não é uma vocação que se trabalha muito assim dentro da igreja protestante que eu conheça. Não sei se vocês conhecem, né? Mas existem essas duas vocações fortíssimas dentro da igreja católica. Os dois são pregados, então se você é vocacionado ao matrimônio, você tem ali uma via de santidade. E se você é vocacionado à vida religiosa, ser padre, freira, monge, enfim, ou até mesmo só virgem consagrado mesmo, você pode ser. E também é muito, né? Vários santos foram virgens consagrados ou foram pessoas que se consagraram depois de convertidos. Então tá, a discussão era essa, né? O que era mais, né? O que é mais santificador, o que é mais honrado. E no capítulo 5, esse assunto vai ser muito tratado, né? O capítulo 5 é esse capítulo aqui, ó. O matrimônio e a virgindade à luz da maternidade virginal. Como que esses dois assuntos, como que Maria ser virgem e ter sido mãe, vem trazer luz para essas duas vocações que nos parecem muito dispersas, certo? Na página 87 ele diz assim, o ponto trágico da espiritualidade cristã é que as épocas em que a importância da virgindade é melhor compreendida, correm o risco de perder de vista a excelência do matrimônio. Inversamente, as épocas como a nossa, que o matrimônio é mais apreciado, se mostram pouco sensíveis ao valor da virgindade consagrada.
Só que esses dois termos não se excluem, eles se exigem mutuamente, de tal maneira que não se pode apreciar um deles em toda a sua autenticidade quando desprezamos ou desconsideramos o outro. E daqui ele vai desenvolver, né? O que é o sacrifício do matrimônio e o que é o sacrifício da virgindade, o que isso tem a ver com a vida eterna e o que isso tem a ver com a virgindade fecunda de Nossa Senhora. Muito rico, muito rico. Vocês precisam ler esse livro, sabe? Com cuidado, com muito carinho, que vocês vão pirar, igual eu pirei mesmo. Eu fui lendo e fui mandando trechos para uma colega minha. Eu falei, filha, é muito mais profundo, é muito mais rico do que nós imaginamos. Nesse ponto, a gente tem uma obra que é muito interessante, que se chama As Núpcias e a Concupiscência de Santo Agostinho. E Santo Agostinho tem um problema com ele, que ele não conseguia, né? Ele não conseguia, por mais que ele quisesse, fizesse um esforço, dizer que o matrimônio era algo santo. Ele dizia que era uma espécie de pecado, como é que ele falava? De pecado permitido ou tolerado, né? Então, como se a relação íntima do casal fosse sempre uma cessão, como se nós cedêssemos, né, à concupiscência de forma que Deus tolerasse. E aí, ele falou o seguinte, que essa união não seria pecaminosa ou não seria ruim se não fosse desejável e se não trouxesse prazer ao homem. E eu fico imaginando, né, que isso não tem condição, né? Não tem condição de ser, porque o próprio corpo foi projetado para desejar e sentir prazer, né, na relação íntima. Então, muito dificilmente o matrimônio para Santo Agostinho seria algo que fosse santo, que fosse agradável ao Senhor. Por que ele traz isso? E o autor vai tentando balizar ali, né, Santo Agostinho e Santo Tomás. São Tomás de Aquino. Ele fala que a questão toda é que tudo que está em nós foi puro. E tudo aquilo que está no âmago da nossa personalidade, da nossa natureza, era mais puro ainda. Quando o pecado vem, aí ele distorce tudo. Então é egoísta, mesmo que você faça dentro de uma relação conjugal abençoada, vai estar corrompido de alguma forma e tal. Então ele era muito pessimista em relação ao matrimônio. E é uma tendência maniqueísta, né? E também da vida pervertida que ele teve. E Santo Tomás, ele já vai ter uma outra visão, embora ele também não seja tão otimista assim. Ele não achava que era possível, né, uma sexualidade que se desabrochasse fora de todo e qualquer desabrochar simultâneo do próprio pecado, certo? Mas a questão de Santo Agostinho é que ele tenta ajudar os casais quando ele coloca ali 3 bens do matrimônio que não são prazer físico, né? Ele vai dizer que é a prole, a fidelidade e o sacramento. Então, ele mesmo traz isso aqui está no livro também, o autor vai desenvolver isso. Aos olhos de Santo Tomás, cada desejo e cada desfrute não é intrinsecamente enquanto tal pecador. Mas tanto para ele como para Santo Agostinho e todos os padres, o consentimento habitual ao desejo, a aceitação sem reserva do desfrute, continuam a ser o caminho do pecado e da morte. Inversamente, a renúncia e, portanto, a procura positiva da cruz são o caminho necessário da redenção. Então, é nesse caminho de temperança e no caminho do sacrifício é que o matrimônio vai ser santificado. Então tá, passamos essa parte. Então, mesmo quem é casado e desfrute dos direitos matrimoniais deve levar esses desejos de alguma forma a um sentido cristão que envolva sacrifício, pois se devemos renunciar à própria vida por amor a Cristo, nossos desejos e alegrias também devem ter um equilíbrio de alguma forma pela via do sacrifício, certo? Com efeito, para sacrificar a Deus não temos nada além da nossa própria natureza e de tudo que lhe pertence. E, no entanto, tudo nela é bom. Mas justamente o pecado não provém de uma parte de nós mesmos que seria má em si, esse é o erro maniqueísta, mas de um mau uso daquilo que Deus nos deu de melhor. Então, se você não usar de forma correta, até o uso lícito, né, do matrimônio, na relação íntima com o cônjuge, pode ser perversa, certo? E aí é que você vê o crente dando pulos, né, queridos? Nem casados, meus amores, nem casados. Você precisa encontrar uma forma de santificar até o uso lícito das suas relações matrimoniais. E aí que entra, né, a questão da prole, a questão da dignidade do corpo do outro, enfim, tem toda uma explicação aqui
E tem na Suma Teológica também. Não, na Suma contra os Gentios. Eu achei super interessante. Quanto mais um impulso é íntimo e profundo na nossa natureza, mais santo ele era em seu princípio. Sem dúvida, mas na prática, em sua aplicação atual, ele corre ainda mais o risco de ser para nós uma ocasião contínua de queda e deve, portanto, se tornar uma ocasião contínua de renúncia e sacrifício. Ó, pega essa visão aí. Ó, aqui, aí mais para frente ele vai falar sobre a questão da fidelidade ou da fé, né? Da prole do sacramento, e aí você tem toda aquela questão da teologia do corpo, onde você vai entender como usar bem dessa questão da sexualidade. A partir daqui, o autor vai explicar o uso equilibrado da nossa sexualidade, que vai culminar-se no seu não uso definitivo, pois após a ressurreição no auge da graça de nossos corpos, onde não iremos mais pecar, não existirá mais sexualidade. É aí que você entende o que é a virgindade consagrada, porque ela já é o estado em que nós que somos casados estamos caminhando, para o qual nós estamos caminhando. Então, mesmo que eu viva um casamento santo, o meu caminho é que eu não seja mais casada, é que eu não tenha mais aquela experiência, porque depois, quando a glória for completa, quando essa obra da salvação for completada na minha vida com a ressurreição dos corpos, eu não terei mais o matrimônio. Então, quem já abre mão desses bens do matrimônio, ele já está numa situação mais superior do que o matrimônio. Vocês me desculpem. Então, é a partir dessa visão do que nos aguarda na ressurreição que devemos olhar tanto o matrimônio quanto a virgindade consagrada, porque Paulo faz isso, né? Jesus e São Paulo faz isso, né? Eles elevam o matrimônio à figura da igreja com o Salvador, mas eles dizem, né, que aquele que está casado, ele tem outras obrigações que o seguram no século presente e que aqueles que se fizeram eunucos pelo reino já estão vivendo um outro patamar, eles estão adiantando aquilo que nós estamos vivendo de forma precária, né? Porque o verdadeiro matrimônio com Cristo não acontece com o meu cônjuge. O verdadeiro matrimônio com Cristo acontece quando eu renuncio tudo isso, meu cônjuge, a minha casa, os meus filhos, né? Tanto que Jesus mesmo fala que aquele que ama, né, a sua família mais do que ele não é digno dele. Quando Jesus apresenta o matrimônio de forma superior, de forma honrada e tudo mais, os discípulos falam, então é melhor que o homem não se case. Porque se o matrimônio santo é isso aí que o Senhor falou, é muito difícil. Então, melhor ser virgem, melhor estar guardado do casamento, né? E Paulo fala que bom seria que o homem não tocasse em mulher e tudo mais. Mas o próprio Paulo que fala isso eleva os noivos à figura da igreja e à figura de Cristo. Uma vez o padre José Eduardo falou, né, que em questão de busca de santidade ele não via nenhuma vantagem no matrimônio. Ele é padre, né? Vamos deixar ele falar. A questão é que o matrimônio é uma figura da união da igreja com Cristo. Mas na era vindoura, todos os casados deverão estar prontos a se desprender dessas alegrias e da glória do matrimônio cristão para adentrarem no estado em que os virgens consagrados já se encontram na terra. Tanto que Paulo faz essa distinção. O casado agrada a esposa e o virgem consagrado agrada a Cristo. Antes do pecado, essas duas imagens andavam juntas, né? Porque não tinha essa separação. Mas a partir do momento que o pecado entra na terra, você amar o seu cônjuge não significa propriamente amar a Cristo. Embora o matrimônio santo aponte para Cristo, né? Olha que estou dizendo para vocês que é complexo, né? Uma hora um cede ao outro. Uma hora ou outra, e muito mais rápido do que imaginamos, os deveres desse século em que estamos instalados pelos cuidados próprios do matrimônio e da família vão nos impedir de agradar apenas a Cristo, até porque seria considerado uma negligência. Então, por exemplo, se eu quiser viver como a minha cunhada vive, orando de 3 em 3 horas, fazendo a liturgia das horas, indo à missa todo dia e fazendo jejuns, penitências e tudo mais, eu não conseguiria dar à minha família aquilo que se espera de uma esposa, de uma mãe. Você entende o que eu estou dizendo? Então eu preciso encontrar, essa é a questão do sacrifício matrimonial, dentro do meu exercício matrimonial de esposa e mãe. Eu preciso encontrar uma forma de me dispor disso para manter a minha mente voltada para Cristo. Eu agrado a Cristo quando eu faço o meu serviço
para o próprio Cristo, mas eu estou vivendo aqui, entendeu? Eu estou curando uma febre, eu estou lavando uma louça, eu estou aqui, não é a mesma coisa, sabe? Então, por isso que essa união com Cristo, de forma plena, de forma disposta, totalmente, com a minha mente totalmente focada para Cristo, uma hora vai ter que ceder para uma criança que está chorando, uma conta que eu tenho que pagar correndo, porque senão vai vencer. Não tem jeito, certo? Existe um perigo enorme de absorção do nosso ser no matrimônio, principalmente se ele é bem sucedido. Essa é a parte mais triste do livro. Quando ele começa a falar o seguinte: o matrimônio cristão, aquele matrimônio, sabe, todo redondinho, todo bonitinho, todo feliz, todo maravilhoso, é um perigo danado para que você se prenda a esse século. Eu vou ler os trechos e vocês vão entender do que eu estou falando. Mateus. Ai, gente, eu me perdi. Tive que atender o Mateus. Mas é porque eu acho que eu estou falando alto e ele acabou acordando. Mas, indo para a página 105, a gente vai entender essa questão de quanto melhor o matrimônio, mais perigoso, mais sutil é o problema, né, da instalação do homem e da mulher nesse século, certo? Ele fala assim: no acabamento, neste complemento de dois entes, um pelo outro, de um no outro pela fidelidade, mais ainda em seu florescimento e na sua superação comum entre outros entes a quem esse amor criou, que é a prole, e sobretudo na experiência exaltante de que tudo isso é uma primeira realização no reino de Deus, que é o sacramento, há uma felicidade tão pura, uma satisfação tão elevada, que jamais pode haver perigo tão grande, nem tão insidioso, de dizer as palavras do Fausto. Aí ele vai falar que eu não sei falar desse jeito, mas a tradução é: para aí, tu és tão belo. Dito de outro modo, é na medida em que o matrimônio cristão é aparentemente mais bem sucedido, que ele se torna uma tentação da instalação nesse mundo de idolatria da criatura, da complacência consigo mesmo, com a situação atual onde a pessoa ainda não foi profundamente regenerada pela morte e pela ressurreição com o Cristo. Está muito tarde, é quase 1h da manhã. O cristão casado, o cristão feliz em sua união cuja experiência é a dos patriarcas, mas com perspectivas sobrenaturais que ainda não podiam ser as desses últimos, talvez seja um homem para quem a instalação neste mundo pareça o mais natural, ao passo que a libertação deste mundo lhe parece ser mais doloroso. E aí no capítulo seguinte, que vai falar sobre a maternidade virginal, a fecundidade do ágape na crucifixão do Eros, ele vai pegando o mais pesado, tá? Nessa questão. Na página 111, ele diz o seguinte: tudo que é gerado no contexto do matrimônio humano é ou pode se tornar salutar, mas somente em virtude dessa geração única que se consumou na renúncia às núpcias. Então, aquilo que santifica o matrimônio foi conseguido na renúncia de Maria desses bens matrimoniais, certo? Em verdade, o matrimônio é suscetível de ser um meio positivo e eficaz de graça em maior medida pelos fracassos, pelas insatisfações e pelas cruzes que ele provoca e abençoa, do que pelos bons êxitos, pela plenitude e pelas alegrias, por mais puros que sejam, que ele legitima e favorece. E ainda na página 113, eu até escrevi aqui: credo. Tudo que a virgindade consagrada a Deus corta pela raiz e de uma só vez, o matrimônio abençoado no Cristo deverá cortar de maneira paulatina em seu florescimento e em seus frutos. Sem dúvida, onde residem as maiores alegrias atuais, também residirão as maiores dores. Desse ponto de vista, se a virgindade prevalece sobre o matrimônio, não é porque os maiores sacrifícios são os mais dolorosos. Os sacrifícios dos esposos cristãos podem ser ainda mais dolorosos do que dos virgens, mas não é a dor sentida que mensura o sacrifício e a sua eficácia. É a prontidão e o caráter absoluto do ímpeto que o desencadeia. E no final das contas, é somente sob esse aspecto que a virgindade pode ser superior. Quanto ao título do livro, né, eu já falei isso no início, eu vou ter que fazer uma outra leitura, porque realmente eu acho que essas implicações são bem grandes sobre a questão da sede da sabedoria, e que é o assunto, né, que é o título do livro, e que infelizmente eu não consegui trazer para vocês. Mas se for do interesse de vocês, coloque aqui nos comentários, que aí eu venho e faço outra leitura, vou fazer essa releitura para poder entender melhor
E fica aqui a dica desse livro incrível, né? Sobre a questão do culto mariano, né? Essa expressão pode ser um pouco chocante para quem não é católico, mas a questão é que ela, né, Nossa Senhora, foi elevada pelo próprio Deus a uma posição que ninguém mais foi. Ela recebeu, ela foi composta de graça, ela foi feita de uma graça que ninguém mais foi, certo? Então, nosso amor e devoção, nossa admiração, todas as homenagens que nós prestamos a ela, vêm daquilo que o próprio Deus fez nela, certo? Então, leia esse livro e aí depois você me fala, né? A grandeza do que ela mesma fala, né? Grandes coisas me fez o Senhor. Então, grandes mesmo, coisas inimagináveis foram feitas, né? Desde a Imaculada Conceição até a Assunção de Nossa Senhora, certo? Ó, eu queria ter lido para vocês, depois eu leio, na Suma Teológica, que Santo Tomás vai falar sobre a diferença entre a fornicação e o matrimônio. Muito interessante. Depois eu faço um videozinho pequenininho lendo para vocês. Ó, outros livros que eu tenho aqui sobre Nossa Senhora, além do livro que me mandaram, vou colocar a capinha aqui porque eu esqueci de trazer o livro, foi Maria e a Eucaristia, né? Nossa Senhora e a Eucaristia. Eu tenho também da Eclésia, a Mãe do Salvador, que é do Garrigo Lagrange, que é um livro também que... eu recebi esse livro, mas esse livro não estava comigo, porque eu emprestei para minha sogra ler, mas eu vou fazer a leitura desse livro. Tem até aqui olha só, essas anotações de resenha, ou seja, eu vou continuar lendo esse livro, embora eu tenha a sensação, assim, depois eu digo para vocês, que esse livro é um degrau mais para baixo, que eu vou conseguir entender melhor o que está escrito aqui do que nesse outro, do Louis Boyer. E aí eu tenho também As Aparições de Nossa Senhora, que é da minha biblioteca católica. Eu tenho também sobre os ensinamentos da Sagrada Família, certo? Deixa eu colocar aqui embaixo. Tem esse aqui, que é uma coisa que é um livro que eu comecei a ler, que eu achei assim, eu preciso voltar a ler com um pouco mais de paciência, que é São Máximo Confessor. Ele escreve sobre a vida da Virgem. Eu queria entender esse livro, quando eu comecei a ler eu não entendi. E tem também Glórias de Maria, né, de São Gregório, de Santo Afonso de Ligório, que para mim é o último que eu vou ler, nessa pegada de Nossa Senhora. Porque eu acho que ele é o mais top dos tops, assim, me corrijam, né, se eu estiver errada. O que eu tô lendo agora, porque é um livro rápido, né, é A Igreja sob Ataque, 500 anos que dividiram a igreja e dispersaram um rebanho. É um livro que vai pegar ali da Reforma Protestante até o século XX, século XX ou século XXI, falando sobre todos os ataques que a igreja recebeu depois da Reforma. A gente tem aqui, acho que o último é da Guerra Fria. E aqui ele tá dando, gente, isso aqui maravilhoso, isso aqui serve de tipo um sumário, né, de tudo que aconteceu, é um resumo histórico aí que vale a pena ler. Eu já tô apaixonada nesse livro, vou terminar rapidinho. É da Eclésia, da Diane Mozart, a Igreja sob Ataque. Muito bom também, comecei a ler, quero logo terminar. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Fica aí a minha dica de leitura sobre Nossa Senhora. E deixem as perguntas aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos tentar correr aí com essas leituras. Eu quero ver se eu consigo ler isso tudo e resenhar isso tudo. Não prometo nada. Um abraço para vocês, tá? Um feliz ano novo para vocês e que seja assim um ano maravilhoso para todos nós. Um abraço.